Apenas um dos 81 senadores faltou à sessão. Foi o senador Clóvis Fecuri, que representa o estado do Maranhão. O primeiro a falar em nome da defesa foi o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro. Cacai voltou a defender que o senador Demóstenes Torres não sabia que o aparelho Nextel havia sido dado a um grupo de pessoas que faziam parte do esquema de Cachoeira e pediu que ele não fosse cassado pelos senadores, direito que seria apenas dos mais de 2 milhões de eleitores de Goiás que colocaram Demóstenes no Senado. Já o alvo do processo disse que já se defendeu de todas as acusações. Demóstenes Torres falou que foi perseguido pela imprensa nos últimos meses e que no Congresso não atuou como braço político de Cachoeira, mas sim que defendeu o direito de crianças, idosos e do judiciário. Ele concluiu dizendo que o seu único erro foi ter sido intolerante com os colegas parlamentares. Assim que o resultado foi anunciado, Demóstenes Torres e o advogado deixaram o plenário. Vale lembrar que com a cassação, Demóstenes Torres fica inelegível até 1º de fevereiro de 2027. Veja como foi a sessão. Às 9h53, o senador Demóstenes Torres entrou em um plenário esvaziado, acompanhado apenas do advogado. Depois de os líderes decidirem conceder mais tempo aos relatores e à defesa, Humberto Costa ocupou a tribuna. Em seu discurso, o senador disse que Demóstenes abusou das prerrogativas parlamentares, mentiu aos seus pares e recebeu vantagens indevidas. Sua Excelência disse aqui que não sabia dos afazeres ocultos do senhor Carlinhos Cachoeira. É muito difícil acreditar nessa colocação. Sua Excelência foi procurador-geral de Justiça de Goiás por 2 mandatos. Foi secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás por 1 mandato. Sua Excelência é senador da República e foi integrante da CPI do Cachoeira, que indiciou, da CPI dos bingos, que indiciou o senhor Carlos Cachoeira por 6 crimes. Já o relator do caso na Comissão de Constituição e Justiça, senador Pedro Taques, lembrou que o julgamento político não pode ser confundido com o jurídico. Nesse sentido, entendo que o juízo político foi devidamente motivado no Conselho de Ética, não havendo máculas de índole constitucional ou violação de garantia formal na aprovação do relatório produzido pelo senador Humberto Costa. O senador Demóstenes Torres teve um comportamento incompatível com o decoro parlamentar. Percebeu vantagens indevidas, praticou irregularidades graves no desempenho do mandato. A conduta de Demóstenes Torres foi criticada pelos 5 oradores que subiram à tribuna. É impossível, querido amigo, é impossível defender o indefensável. Os fatos são comprovados e é impossível defendê-los. Na política, especialmente, vale o princípio da mulher de César. Não basta apenas ser honesta, precisa também parecer honesta. O que está em jogo não é apenas o mandato de um parlamentar. Trata-se da reputação do Senado Federal, uma instituição que tem as suas contradições, mas que está acima de todos nós. Nos utilizamos da imunidade para escapar de condenações, com isso gerando na sociedade um sentimento de impunidade. Por esse raciocínio, estamos todos no mesmo saco. A sociedade já não consegue separar o joio do trigo. E o Conselho de Ética seguiu à risca as determinações legais. Essa tranquilidade, naturalmente, que não se configura, em hipótese alguma alegria, não só minha, como dos membros do Conselho de Ética, em processar e julgar um colega nosso. Antes de Demóstenes se defender, falou o senador Randolfo Rodrigues, que apresentou representação contra o parlamentar goiano. O pessoal, então, diante dos graves e notórios acontecimentos que ensejavam o envolvimento de um dos membros do Congresso Nacional, de um dos membros do Senado Federal, cumpriu o seu dever de representar aqui ao Conselho de Ética dessa Casa.
Demóstenes Torres chegou ao Senado em 2003, construiu uma imagem de parlamentar atuante, de opositor rigoroso e de defensor da ética. Nós estamos rasgando a Constituição, senhor presidente. Que Constituição é essa que nós votamos e jogamos fora? No plenário e nas comissões, discursos firmes, combativos. Em 9 anos no Senado, Demóstenes Torres construiu uma imagem de defesa da ética e padrões morais na política. Vamos sentar, nós, olha, que temos experiência, que queremos o seguinte: os políticos indecentes, malandros, corruptos, realmente no pau da goiaba. No Ministério Público desde 83, Demóstenes Torres foi por 2 vezes Procurador-Geral de Justiça de Goiás. De 99 a 2002, foi secretário de Segurança do governo Marconi Perillo. Filiado ao DEM, em 2003, chegou ao Senado com mais de 1.200.000 votos. Na eleição seguinte, em 2010, o número de eleitores dobrou, dando mais respaldo à voz da oposição. Nós viramos o quê? Sucursal do Poder Executivo. O Poder Legislativo hoje já é completamente mandado e dominado. Isso é ditadura, não é democracia. Não use da minha concordância para determinado procedimento para Vossa Excelência e o governo de maneira torpe, burlar o que nós fizemos, torpe, não queira me utilizar nesse tipo de... Não fiz esse acordo. Demóstenes foi presidente de uma das comissões mais importantes do Senado, a de Constituição e Justiça. Imprimiu um ritmo acelerado para limpar a pauta. Também presidiu a Comissão Especial de Senadores que propôs mudanças no Código de Processo Penal. Relatou mais de 1.000 matérias, entre elas o Estatuto do Idoso, o da Igualdade Racial e a Lei da Ficha Limpa, que barrou a candidatura de políticos com problemas na justiça. Leis mais rigorosas para os crimes hediondos e para o crime organizado também foram bandeiras defendidas pelo senador. Não se trata do aumento da progressão, se trata do aumento do prazo para livramento condicional. Fora do Senado, o trabalho de Demóstenes também ganhou destaque. O DIAP, instituição que presta assessoria parlamentar a sindicatos brasileiros, por 8 vezes elegeu o senador um dos políticos mais influentes do Congresso. E mais, a organização Transparência Brasil escolheu Demóstenes um dos 10 parlamentares que mais apresentaram projetos importantes para a população. O suplente de Demóstenes Torres é o empresário e atual secretário de Infraestrutura de Goiás, Wilder Moraes, também do Democratas. Ele terá até 90 dias para assumir o mandato, depois que receber a convocação do presidente do Senado. Wilder Pedro de Moraes tem 44 anos e é empresário do ramo da construção civil. Nascido em Taquaral de Goiás, formou-se em engenharia e em janeiro de 2011 assumiu a Secretaria Estadual de Infraestrutura, cargo que ocupa até hoje.